Pessoal, ainda sobre o assunto migrações, como o Brasil é um território continental, nós não podemos esquecer das migrações interregionais, ou seja, aquelas que envolvem várias regiões. E essas migrações internas, elas resumem bem um pouco da história do Brasil. Porque lá nos séculos XVII, principalmente no século XVIII, nós tivemos uma ida muito forte do migrante para Minas Gerais, para Goiás, para Mato Grosso. No caso, principalmente para Minas Gerais, né? Era o auge da mineração, né? Tanto é que isso pressionou Portugal e Espanha a assinarem um acordo, que é o Tratado de Madrid de 1750, para definir novas fronteiras do Brasil. Quando nós chegamos no século XIX, nós temos duas situações importantes, porque aí já não vai ser um processo que envolve o Brasil colônia. O Brasil já é um país independente. Na primeira metade, nós temos uma vinda muito forte de imigrantes, no caso de imigrantes, majoritariamente da Europa, que vêm para povoar o sul do Brasil. O sul do Brasil era um território cobiçado por outros países, por Argentina. Tivemos uma situação com o Uruguai. O Uruguai fez parte do Brasil, depois se tornou independente. Tá? Então, o sul do Brasil, o objetivo da imigração para o sul do Brasil foi o povoamento. No caso da segunda metade do século XIX, nós temos o imigrante que vem, só que ele vem com uma prioridade, né, até organizada, né, pelo governo brasileiro, de substituição dos escravos na lavoura de café. Nós estamos vivendo um momento novo, um momento onde o país ele pratica leis abolicionistas, oportunas, né, principalmente para a Inglaterra, e nesse oportunismo, né, político e econômico, o imigrante é necessário para preencher essa necessidade de mão de obra. Sabemos que por trás disso também tem uma questão sociológica chata pra caramba, que é a questão do branqueamento da população, né? Porque havia a ideia da raça pura, do eugenismo, que já pairava aí, que já assombrava, né, o mundo. De qualquer forma, essa imigração forte acontece. Importante lembrar que há uma expansão da cafeicultura para o oeste paulista, para regiões aqui de Minas Gerais, né? O sul de Minas já começa a engrenar na questão do café, né? De qualquer forma, muitas famílias daqui do sul de Minas começam a vir para cá, né? Famílias italianas, famílias portuguesas, tá? Famílias de outros países europeus, mas só que interessante citar que o sul do Brasil ele vai encontrar essa imigração muito forte. Gosto muito de citar a obra literária O Tempo e o Vento, que retrata bem esse período da imigração, mas ela continua. Vem o século XX, na primeira metade você tem dois momentos, né? No início do século XX a imigração continua vindo, e ela é importante até para fortalecer a urbanização. O europeu ele já tem contato com a industrialização, e a Europa vive momentos difíceis, de crise, depois da Primeira Guerra, né, e a depressão na década de 30, só que na época do Getúlio há um sistema de cotas que é colocado para que a imigração seja controlada, né? E a partir de então o Brasil ele deixa de ser um polo forte de imigração, não que não venha ainda imigrantes para cá. Nós temos um surto interessante, recente, de haitianos, de peruanos, de bolivianos, de africanos, né, de sírios também que vieram como refugiados,
Mas hoje o Brasil é muito mais um país de emigrantes, de saída. Saída para onde? Saída para os Estados Unidos, né? Saída para a Europa. Tá interessante o filme Jean Charles, né? Que é um filme que retrata bem essa situação do brasileiro que vive na Europa. O brasileiro, entre aspas, o pé rapado. Não é o brasileiro que tem formação universitária, que é um fenômeno também, a fuga de cérebros, mas é o brasileiro de menor qualificação, que vai ocupar espaços na economia europeia, que geralmente o europeu ele tem resistência em ocupar, até porque ele é mais qualificado, ele pretende uma renda melhor para a vida dele. Um outro país que recebeu muita gente é o Japão. O Japão ele cedeu imigrantes e hoje ele recebe brasileiros lá. Lógico que nesse momento de pandemia, né, de adiamento dos Jogos Olímpicos, esse processo ele tende a dar uma esfriada, mas nos últimos anos tem recebido bastante. E um vizinho nosso que tem a presença significativa de brasileiros é o Paraguai. Só que é uma presença mais de domínio econômico, domínio na agricultura, na pecuária, no comércio, e até criando uma figura no Paraguai que são os brasiguaios. Bom, mas no século XX, saindo um pouco desse lado de chegada, de saída de brasileiros, como que ocorre a migração interregional, né, aqui no Brasil? Nós temos a construção de Brasília. Nós temos a expansão agrícola, né? Nós tivemos no final do século XIX, início do século XX, o ciclo da borracha. Então, o ciclo da borracha, a construção de Brasília, a industrialização no Sudeste, a expansão agrícola no Centro-Oeste, ela vai levar muita gente do Nordeste e do Sul do Brasil a migrar. Do Nordeste, ele vai para onde? Ele vai para a Amazônia, ele vai para o Sudeste, ele vai para construir Brasília. E esse ano um tema muito importante, né? Vamos lembrar agora, em abril, os 60 anos da inauguração de Brasília, no governo do Juscelino Kubitschek, e a figura do candango, ela volta. O candango é quem? Aquele que vai participar da construção de Brasília. É uma figura importante no cenário econômico, cultural do Brasil, né? E majoritariamente o nordestino que vai fazer esse trabalho. Tá? O sulista, ele está saindo do sul e está indo para o centro-oeste. Por qual motivo? Espaço econômico saturado. Não há mais espaço para crescimento econômico significativo no sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Tá? Com isso, nos últimos 60 anos, há uma presença forte do sulista no centro-oeste, principalmente ligado à expansão agrícola, vinculada ao agronegócio, que cresce muito, tanto é que nasce aí a figura das capitais do agronegócio, né? Cidades que vivem muito da produção agrícola, de soja, de milho, de algodão e também da atividade da pecuária, da criação de gado. Tá? Então, migrações é assunto importante, é assunto de leitura, façam a leitura e qualquer dúvida, continuamos aqui. Tá? Boa noite, bom dia, depende do horário que você está vendo, né?